Salve galera da Velho, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estou aqui para fazer um pré-jogo entre Santos e Corinthians. Um pré-jogo bem interessante para a gente avaliar tudo sobre esse clássico. Na verdade, Corinthians e Santos, já que o jogo acontece em Itaquera amanhã, quarta-feira, às 9h35. Se a gente pegasse agora, seria basicamente faltando 1 hora e 20 minutos para um clássico paulista no Itaquerão, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Uma rodada onde o Corinthians vem de um empate e uma vitória, já o Santos precisa mais da vitória, já que vem de um empate e uma derrota, com 2 atuações que não convenceram ninguém. Todavia, se a gente pode falar que o Santos teve atuações que não convenceram ninguém, podemos falar que o Corinthians vem de 2 atuações questionáveis, pelo menos é isso que a torcida do Corinthians alega, a falar que não gostou das atuações do Corinthians. A primeira, dentro de casa, o Corinthians até foi melhor, segundo a própria torcida, falando que o Corinthians atuou bem e trabalhou mais a bola, levando mais perigo ao adversário. Já a segunda, por mais que o Corinthians tenha ganho com um pênalti questionável, a gente pode falar que o time jogou fora de casa de um jeito muito mais retrancado e de uma forma muito mais ortodoxa, que atrapalhou a visão dos torcedores corintianos, que não gostaram do trabalho do Silvinho nessa segunda partida, pelo menos em geral. Bom, fato é, iremos ver um pós-jogo aqui, um pré-jogo na verdade aqui, né, que tenta trazer o máximo das equipes e o máximo das escalações, inclusive as novidades que terão em cada equipe. Já trago uma notícia, no Corinthians, William não irá jogar, tudo bem? Ele não foi relacionado para a partida contra o Santos. Já do lado santista, temos a boa notícia, Ricardo Goulart irá estrear, e segundo o tweet de Lucas Mussetti, provavelmente será titular. Então, temos grandes novidades para esse vídeo, espero que vocês gostem, tanto o público daqui do canal santista, também como o público de hoje, corintiano. Peço, é claro, que ninguém ofenda ninguém, tudo bem? Bora pro vídeo. Bom, vamos começar falando um pouquinho então do próprio Corinthians, né? Como falei, o William vai desfalcar o Corinthians no clássico com o Santos. O motivo do desfalque dele é justamente que ele foi poupado por uma questão física. Bruno Melo também não vai jogar, já que foi resolver problemas familiares. Sem o William, o Silvinho deve usar Mosquito ou Adson, tá? Mosquito ou Adson devem estar em campo pelo Corinthians. Vale lembrar, o Santos basicamente virá com um time muito parecido dos últimos jogos. Vamos mostrar logo o tabuleiro tático, que vocês provavelmente vão entender melhor. Bom, mostrando o tabuleiro tático, o Santos será basicamente esse aqui, ó. João Paulo, Bauerman, Luiz Felipe e Velasquez. Sim, muitos dizem que Kaique não começará como titular, e vou mostrar ao longo desse vídeo como isso para mim é um erro gigantesco. Camacho, Sandri, Ricardo Goulart, Madison e Lucas Braga. Sim, novamente um meio muito parecido, só trocando Marcos Guilherme pelo Ricardo Goulart. No ataque, Ângelo e Marcos Leonardo. É quase o mesmo time do contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que deu bem errado, né? Só que trocando o Marcos Guilherme pelo Ricardo Goulart. Todavia, quem é santista sabe que o Santos não vai jogar tão aberto contra o Corinthians. A verdade é que o time do Santos jogará mais ou menos assim, ó. Bom, a gente vai ter Camacho, Sandri, Ricardo Goulart e puxando o ataque, o Ângelo e o Marcos Leonardo. Será mais para um 5-3-2 do que de fato um 3-5-2. O Santos tentará fortalecer essa primeira linha, depois deixar a segunda linha com 3 jogadores e aí manter uma linha de velocidade pelos lados para tentar chegar ao gol, tá? O Santos provavelmente vai tentar fazer isso e jogar principalmente no contra-ataque. É diferente a gente falar que o Santos não vai propor jogo contra o Corinthians, mas é a realidade de hoje. O Santos provavelmente será um time reativo que irá para tentar lutar por uma bola no contra-ataque contra o Corinthians, o que justifica, é claro, pela qualificação dos 2 elencos, que é bem diferente, tá? Entre um elenco e o outro, tudo bem? O elenco do Santos não é tão bom quanto o do Corinthians hoje, infelizmente, isso é um fato, mas por isso o Silvinho deve tentar propor jogo, já que está jogando em casa, isso é uma característica dele, e o Carille ser um cara mais reativo, que deve usar um Santos mais assim, ó, nesse 5-3-2, mais ou menos. Minha opinião sobre isso é bem perigoso. Bem perigoso porque temos o Luiz Felipe e Velasquez de novo no mesmo lado e o Madison que não marca. Isso dá total espaço para o Mosquito brincar aqui. E para o Gustavo Mantuan, que eu já vou falar um pouco mais dele, poder circular livremente, já que o Luiz Felipe não tem velocidade para acompanhar. Como o Santos também não tem volantes, isso aqui chama mais o adversário para cima, né? E chamar esses caras aqui para cima do Santos significa que o Lucas Braga e o Madison, que já não marcam, teriam que saber marcar. O Velasquez teria que ser rápido, o Luiz Felipe teria que ser um pouquinho mais ágil também para acompanhar o Mantuan,
E o Camacho e o Sandri teriam que dar proteção para o Juliano e o Renato Augusto não chegarem tão fácil. Coisa que sabemos muito bem que eles não dão. Eu coloquei aqui o Sandri, mas peço perdão, eu escrevi errado, tá? Aqui na verdade é o Zanocelo. Afinal o Sandri de novo vai ser poupado, também não deve jogar o domingo, tudo bem? Isso por conta que ele vai estar fazendo um trabalho no tornozelo para talvez não sofrer mais essas lesões que ele vem sofrendo recentemente. Então, bom, o Santos estaria chamando muito o Corinthians para cima se fizer esses 5-3 na minha visão, considerando que não tem jogadores de marcação. Isso é sim um problema para o Santos, tudo bem? Deixo claro a minha visão de jogo aqui e o meu apontamento de problemas. Mas bom, vamos voltar a falar um pouco mais do Corinthians, porque o Corinthians vem de uma fase peculiar, digamos assim. E, bom, é um time que a gente pode ver por números, né? Vamos pegar, o Paulistão é uma coisa meio ruim, mas o Brasileirão da Série A, que é um time que ataca, faz 1.1 gol por jogo, toma 0,9, ou seja, um time que menos toma gol do que faz, né? Hoje é o líder do seu grupo no Paulistão, com 4 vitórias, com uma vitória e um empate, garantindo 4 pontos. O último jogo do Corinthians, o Corinthians jogou nesse famoso 4-3-3, mas que todo mundo viu que foi um time bem fechadinho, digamos assim. E bom, vamos começar falando do goleiro. Para quem não sabe, o Cássio testou positivo para Covid e também não vai para o jogo. Com isso, a disputa fica entre Matheus Zonelli e Ivan da Ponte Preta. Não é Ivan não sei das quantas, é Ivan da Ponte Preta. E o Ivan da Ponte Preta do Corinthians pode jogar, inclusive foi finalmente inscrito, né, para jogar no Paulista. No Paulistão 2021, inclusive, no Série B em 2021, inclusive, ele tem 26 jogos, sendo 26 como titular. Ele tem uma média de 2.8 grandes defesas por jogo. Já o nosso querido Matheus Zonelli tem uma média de 2 grandes defesas por jogo. Só jogou um jogo, né, no Paulistão, que foi contra o Santo André. No Brasileirão do ano passado também somente um jogo e essa mesma média, né, 2.0 defesa por jogo, tá? E bom, a gente pode falar então que o Ivan e o Matheus estão numa média parecida. Antes de continuar o pré-jogo, eu gostaria até de fazer uma reflexão. Que eu acho que o Ivan da Ponte Preta foi uma ótima contratação do Corinthians, tá? Ótimo goleiro pro futuro. Mas acho que faria muito mais sentido ter o Ivan se não tivesse o Cássio. Afinal, ter o Ivan não vai atrapalhar mais a carreira do Matheus Zonelli? Muitos podem falar, o goleiro demora mais pra maturar. Mas será que o goleiro demora mais pra maturar porque a gente não demora mais pra colocar ele em campo? Deixa essa reflexão aqui para vocês. Vamos continuar falando de uma outra surpresa. Gustavo Mantuan, o atacante do Corinthians. Quem é Gustavo Mantuan? Trago uma notícia do All Sport escrito pelo Iago Rudá. Ele fala aqui do Mantuan, que é formado na base do Corinthians e é um nome em ascensão no clube, tá? Ele é meio atacante e pode ser muito bem relacionado dentro da equipe principal. O que acontece no Mantuan? Durante a pré-temporada, o Silvinho e seus auxiliares viram que o Mantuan tem a maior parte, mesmo sendo meio campista, tem a possibilidade de parecer num sistema ofensivo leve, com a característica de movimentação que daria aos meios campistas e atacantes de beirada possibilidade de ganhar destaque pisando na área. Ou seja, ele flutua bem entre as linhas, tem um ótimo passe e consegue mudar bastante o jogo. Ou seja, ele seria um outro grande meia com o Juliano e Renato Augusto. Vai lembrar, o Duqueiroz também é um volante de mobilidade que sobe para ajudar a articular o jogo e também tem passe. Ou seja, sim, o Santos vai ter espaço para contra-ataque. Afinal, o Fagner e o Piton podem subir. O Duqueiroz não é um marcadorzão que fica parado lá atrás, ele sobe também. E aí o Santos teria espaço para atracar nas costas aqui, ó. Com o Ângelo, com o Goulart e com o Marcos Leonardo para subir em cima do Gil e João Vitor. Vai lembrar, o Gil tá lento. Se o Ângelo pega no 1 contra 1 contra o Gil, eu acho que pode dar muito bom, tá? Mas bom, o Mantuan é um perigo por causa disso. Ele pode sair facilmente da área e trazer o Luiz Felipe. Renato Augusto e o Camacho e o Juliano passam fácil do Camacho e do Zanocelo. Ou seja, tem muita jogada pro Mantuan sair armando aqui mesmo como esse falso 9. Além disso, o Mosquito é muito mais rápido que o Velasquez. Isso pode abrir uma lacuna aqui para ele passar. O Roger Guedes seria o que teria mais problema, já que o Bauerman que tá na marcação dele. E o Bauerman é bem mais rápido do que o Velasquez, tá? Bom, já falamos um pouco dos dois times. Vamos então para jogadas animadas. Vamos então animar algumas jogadas. Porque eu imagino que o Santos ele pode explorar o contra-ataque e ser uma jogada ofensiva. Bom, vamos lá. Essa é a jogada ofensiva do Santos. Você vai ver que as duas jogadas ofensivas do Santos vêm de contra-ataques do Corinthians. O Santos seria jogando mais fechadinho, tá vendo? Mais recuado aqui atrás, ó. Todo mundo voltando pra trás do meio de campo pra marcar. E aí, beleza. O Camacho teria que fechar bastante o Juliano. O Zanocelo fechar bastante... Não, perdão. O Camacho fechar bastante o Renato Augusto. O Zanocelo fechar o Juliano. Por quê? Porque aqui, ó, não teria tanto passe tão fácil aqui na frente, tá vendo? E aí o Madison, né, teria mais tranquilidade pra marcar os laterais e tudo mais. E beleza, ó, se formando a famosa linha de 5, vocês percebem? A linha de 5 do Santos aqui atrás. Então a bola não chegaria tão fácil no Juliano, Renato Augusto, Mantuan, Mosquito e Roger Guedes.
Com isso o Santos poderia se confundir, dar um passe errado, né, com o Piton, por exemplo, que às vezes erra alguns passes dessa saída de bola, e o Santos teria todo o campo para sair jogando, né, toda essa tranquilidade. Com isso, às vezes, o próprio Batistão poderia botar uma bola em velocidade na frente do Gil. O Gil não vai conseguir, com certeza, acompanhar o Ângelo na velocidade, e tá aí o contra-ataque que o Santos poderia fazer para meter pro gol. Por que essa jogada é perigosa? Vocês me perguntam. Bom, a jogada de ataque do Corinthians tem a ver demais com uma marcação de contra-ataque do Santos. Se liga só. A jogada que saiu aqui do Corinthians, ó. Do Queiroz, beleza. Igualzinho ao começo. De vez o Du tentar ficar aqui, o Camacho não marcar certinho o Juliano receber. Perceba, a linha de 5 tá formada. Mas do que adianta se a bola já furou a linha de 5, tá vendo? Já destoou, já quebrou a linha de 5. Já se movimentou. E aí, ó, vai sobrar espaço fácil para os pontas que são bem mais rápidos, né? Criarem jogada nas costas dos zagueiros lentos do Santos. Então, marcar lá atrás é um perigo, mas também é a melhor chance do Santos fazer alguma coisa no jogo. Outra maneira seria que quando o Santos chegasse ao campo de ataque do Corinthians, não deixar eles avançarem. Então formar uma linha de vários jogadores antes dos meias. Como assim? De vez o Santos deixar o Corinthians atacar e vir até o meio de campo, e aí fecha aquela linha de 5 na frente da zaga, o Santos sobe a linha de 5. Então, sobe os dois volantes, sobe o meia e sobe os alas. O que isso faria? Em que os zagueiros, os laterais e o Duqueiroz ficassem atrás dessa linha de 5. Então eles teriam que passar dessa linha de 5 para conseguir encontrar o Renato Augusto e o Juliano para continuar a armação de jogo do Corinthians. Com isso o Santos conseguiria ficar bem mais fortificado na defesa. Quer dar uma olhada como isso funciona? Funciona mais ou menos assim, ó. Se liga. O Corinthians tá bailando de novo, Duqueiroz, beleza. Fechou, ó. Fechamos a linha de 5, ó. 5 jogadores do Santos, 5 do Corinthians. O Corinthians vai ter mais dificuldade, vai ter que voltar a bola. Afinal, ó, não dá pra passar. O Camacho e o Zanocelo também subiram, né? Então tem um monte de jogador do Santos aqui pra complicar a saída de bola do Corinthians. E aí, beleza, o Corinthians vai tabelar. E aí vem outra ponte importante. Se o Santos subiu a marcação aqui de cima pra pressionar o Corinthians, essa marcação aqui de baixo também tem que subir. Por que é importante? Se essa marcação de baixo subir, mesmo que o Corinthians tente um lançamento direto pro Renato Augusto, alguma coisa, dá tempo de um Velasquez, por exemplo, que tem essa antecipação como característica, se antecipar e não deixar o Renato Augusto pegar a bola. Não deixou? É pressão, é velocidade. Na velocidade, o Corinthians perde do Santos. Um bom passe do Camacho aqui pro nosso queridíssimo Ricardo Goulart é uma grande possibilidade de gol. Eu acho que o Santos, na pressão desse jeito, tem até mais chance, tá? Mas essa pressão pode dar muito errado. Se liga só. De novo, o Corinthians sai jogando o João Vitor e o Duqueiroz. O Du acerta um passe porque o Camacho está marcando mal aqui no nosso querido Renato Augusto. Pronto, já era. Essa marcação pressão de 5 ficou para trás. Agora ficou 5 do Corinthians contra 3 do Santos. E aí, meu amigo, é difícil parar esse ataque. Provavelmente um gol do Corinthians. Bom, não sei se vocês perceberam. Qual que é o nosso pré-jogo, nossa análise, nosso resumo do pré-jogo? Vai ser um jogo de quem errar menos. Se o Corinthians errar um passe lá atrás, o Santos tem chance. Se não errar, o Santos, que é o time que tem menos técnica, provavelmente pode cometer um erro. Se cometer um erro, é o que precisa para o Corinthians marcar o gol. Acho que vai ser um jogo difícil, muito complexo. E aí que tá, por isso que eu acho que o Kaique tinha que ser titular. O Kaique, pelo menos, assim como o Bauerman contém um pouco melhor o Roger Guedes do que o Velasquez contém o Mosquito, o Kaique conteria um pouco melhor o Mosquito por pelo menos ter velocidade na zaga pela direita. Acho que o Santos deveria vir com Kaique já de titular na zaga pela direita para conter alguns sangramentos de velocidade que o Corinthians pode apresentar nesse jogo. Acho que é um jogo para o Santos jogar muito atento. Um jogo que o Santos tem que jogar com concentração. Afinal, é uma partida onde quanto menos erros forem cometidos, melhor será para as duas equipes. Bom, por mais que não sejamos favoritos para o Clássico, desejo uma boa sorte para todo mundo, meus queridos. Amanhã é hora de surpreender e peço seus comentários, sua inscrição e seu compartilhamento. Muito obrigado e agora eu fui!